Boa noite, queridos. Choveu bastante nesses últimos momentos, mas eu creio que a presença de Deus é mais intensa e mais encharcadora do que essa chuva quando 2 ou 3 estão reunidos. Então hoje nós estamos aqui na casa do Senhor, tivemos um tempo muito especial hoje pela manhã, pudemos reconhecer novos membros que terminaram o trilho, o nosso curso de membresia, que foi ontem, e foi muito especial. Nós estamos vindo de uma semana de uma viagem onde nós fazemos anualmente em um grupo de igrejas aliançadas, da qual nós fazemos parte, que se chama MFI. Este ano foi lá em Curitiba, na comunidade Alcance, e tivemos um tempo muito precioso, uma conferência que começou segunda-feira à noite e foi até quinta-feira de manhã, com muita palavra profética, com muito ensino, com muito direcionamento. Olha, foi para nós. A gente está fisicamente cansado, mas a gente está espiritualmente transbordando na presença do Senhor, né? Então, que ao longo desses próximos domingos, desses próximos encontros, a gente possa estar compartilhando com vocês em ministrações, enfim, né, conversando a respeito dessas coisas, porque foi precioso demais. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Salmos 125. Nós vamos ler esse texto. Quantos aqui creem que Deus cuida realmente de cada um de nós? Mas quantos creem de verdade que Deus cuida realmente de cada um de nós? Mas quantos aqui creem que de verdade mesmo Deus cuida de cada um de nós? Amém. Queridos, Deus cuida mais do que a gente é capaz de cuidar de alguém. Não é verdade? Ainda que a gente olhe para um filho, uma filha e faça tudo o que a gente puder para cuidar deles, Deus suplanta, Ele faz ainda mais, não é verdade? Sábado passado, não o ontem, mas o anterior a esse, a Ana Júlia veio aqui no Vertical e teve fogueira, um tempo lá fora. Domingo de manhã ela acordou com febre, com mal-estar. E então nós estávamos ali já em preparação para irmos para Curitiba, começamos a dar um Tilenol Sinus para ela, daquele genérico, né? E comecei a dar e fomos para a viagem. Antes de sair de casa, peguei umas caixinhas, coloquei no carro e fui dando, né? E aí lá pela terça-feira ela não melhorava e, amados, ela começou a ficar amarela. Eu falei, ué, que estranho. Parecia que se apagasse a luz ela ia brilhar no escuro, sabe? E aí ela foi desfalecendo, cada vez que ela tomava remédio, parecia que ao invés de melhorar, piorava. E a Ju teve aquela coisa de mãe do sexto sentido, né? Quem é mãe aqui sabe. Falou, será que a gente está dando o remédio certo para ela? E aí fomos verificar o remédio, queridos. A gente estava dando Alegra para Ana Júlia. Anitta, não é Alegra, Anitta. Um vermífugo para gripe. Então, caso você precise de medicação, não me peça conselho, tá bom? Mas o que isso tem a ver com a mensagem? Isso tem a ver que Deus cuida mais do que a gente. Imagina, meus amados, eu levei 2 dias para me recuperar, porque eu estou rindo agora, mas eu fiquei desesperado. A gente foi para o hospital, fez exame de sangue e tudo. Não, e aí fiz ela tomar 1 litro de água para se desintoxicar, e aí vomitou por causa do litro de... Enfim, foi um desastre, mas Deus é soberano, Ele cuida de nós, mais do que nós mesmos somos capazes de cuidar de alguém, amém? Então nós devemos descansar nessa verdade. Eu quero então convidar você a ficar de pé, vamos ler juntos Salmo 125. Deus tem algo especial para nós aqui nessa noite, assim como pela manhã, foi muito especial. Eu creio que Ele quer falar conosco. O texto diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo desde agora para sempre. O cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos. Se assim fosse, até os justos praticariam a injustiça. Senhor, trata com bondade os que fazem o bem, os que têm coração íntegro.
mas aos que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor infligirá o castigo dado aos malfeitores. Haja paz em Israel. Feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, nós nos deparamos com a Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Nos deparamos com a verdade que ilumina o nosso caminho, abre os nossos olhos, atenta ao nosso coração. E, Senhor, sabemos que há uma porção do céu para nós nessa noite. Então, eis-nos aqui, Senhor, de coração disposto a receber a Tua semente, com os ouvidos para ouvir o que o Espírito diz à igreja, com o entendimento para compreendermos e, Senhor Deus, na expectativa de que sairemos daqui melhorados pela Tua mão de poder sobre nós. Em nome de Jesus, amém e amém. Pode se sentar. Glória a Deus. Deus tem sido bom para com os seus. O texto começa dizendo, o salmista, nesse momento, vai dizer: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar. O monte Sião é o local exato geográfico onde Jerusalém se encontra. E o cume do monte era o local onde o templo de Salomão estava ali estabelecido, ou seja, o lugar de encontro de Deus com o seu povo. O lugar onde o Senhor decidiu colocar um povo para ali se relacionar com Ele. E neste momento onde o salmista começa a falar a respeito de proteção, ele diz que aqueles que confiam no Senhor são como o monte. O monte é algo estável, inabalável, que permanece, que vive numa estabilidade, que está debaixo de um entendimento onde, no seu paralelo, no que o símbolo está aqui querendo dizer para nós, ele está ali e pronto, ele permanece. Assim como os que cercam Jerusalém, os outros montes que cercam Jerusalém, são sinais de que o Senhor está protegendo o seu povo desde agora e para sempre. Memoriais, amados, onde o salmista, no momento de contemplar ao Senhor, de falar da proteção de Deus para com o seu povo, coloca o povo como Monte Sião, ou seja, um povo que está plantado, que está inserido, que está posicionado, assim como também tem memoriais ao seu redor para que se lembre sempre de que o Senhor os protege, de que o Senhor é por eles, de que o Senhor está olhando por eles, está guardando por eles, está zelando para com cada um deles. E não somente numa estação, não somente no momento de conquista, não somente no momento de vitória, não somente no momento onde aparentemente está tudo bem, mas o texto diz, desde agora e para sempre. Amados, o Senhor nos convida a vivermos uma firmeza na fé, para que vivamos de fato firmes em todas as coisas. O Senhor nos chama para uma fé em que ela é manifesta no nosso dia a dia, nos momentos das dificuldades, das adversidades, nos momentos do dia mau. Quando nós temos a oportunidade de dizer e acreditar e nos posicionarmos naquilo que de fato nos importa. E uma das perguntas para nós nessa noite é: o que é que nos importa? Onde é que nós olhamos os nossos olhos? Quais são os memoriais que nós permitimos e trazemos para perto para nos lembrarmos dessa verdade de que o Senhor está nos protegendo? Em dias maus, a tendência é sermos levados pelas ondas. Em dias maus, a tendência é sermos levados por essas ondas, essas ventanias que querem e buscam fazer de tudo para nos tirar do prumo. Mas lembre de um farol que está devidamente posicionado, trazendo direção para os barcos que estão vindo para a terra firme. Um farol que é arremessado pelas ondas, pela tempestade,
que inúmeras vezes naquelas fotos ou imagens que a gente tem, não é, de alta definição, aquelas ondas sendo arremessadas contra aquelas paredes daqueles faróis, posicionados, mas o farol está ali, ele permanece, ele continua apontando para a direção da qual ele foi chamado para apontar, ele continua sendo um sinalizador para que aqueles que estão à deriva, para aqueles que estão perdidos, possam olhar para o farol e encontrar firmeza, estabilidade, terra à vista. O Senhor está dizendo para mim e para você que é esse tipo de fé que Ele nos convida a viver. É esse tipo de fé que Ele nos convoca para pensarmos nela e nos aproximarmos do Senhor a partir dessa perspectiva. Não é uma fé fraca, não é uma fé que qualquer coisa ela é levada, mas é uma fé que é capaz de encontrar memoriais e colocar e trazer para perto memoriais para que nós possamos ser lembrados constantemente de que os que confiam no Senhor recebem proteção. Uma proteção que é atemporal, uma proteção que é efetiva, uma proteção que é evidente. Meus irmãos, quantas vezes nós não corremos atrás de proteção, não é verdade? Eu me lembro, na minha segunda, quinta série, em que eu estava como presidente da sala de aula e a professora precisava ir para a diretoria, fazer algumas coisas, e ela estava aplicando uma prova, e ela falou: Jean, você vai ficar de olho em todo mundo, se alguém colar, você vai me falar. Eu falei: tá bom. Uma moça atrás de mim colou, e eu, totalmente desvinculado daquilo, né, buscando fazer o que era certo, a professora chegou: professora, fulana ali colou. E isso era lá no Itaim Bibi, perto do centro de São Paulo, e aquela moça, infelizmente, era amicíssima de muitos moradores de rua. Então ela falou com a gangue dela lá, falou: o seguinte, tem um rapaz assim, tá, o nome dele é Jean, ele vai sair da escola, e vocês vão se encontrar com ele e vão bater nele. Eu nunca corri tanto na minha vida. Nunca corri tanto. Eu entrava de loja em loja e ficava olhando. Porque eles começaram a me seguir, começaram a bater na minha mochila, começaram a fazer coisa. E eu comecei a correr, fui direto para o ponto de ônibus e me escondi, porque eu precisava de um lugar que me protegesse. Eu me lembro que eu tinha um irmão mais velho lá da igreja, um cara mais troncudinho, era baixista. E aí falei: cara, eu preciso que você me leve para a igreja, pelo menos na próxima semana, para a escola, pelo menos na próxima semana, porque eu estou com medo dessa turma. Ele falou: não, deixa comigo, vamos lá. E aí eu era escoltado para dentro da escola e para fora da escola, por uma semana, com medo daquela galera. Proteção. Quantas vezes nós não estamos atrás de proteção? O Senhor é a nossa proteção. Ele é maior e mais forte do que qualquer irmão teu maior e mais forte. Ele é mais poderoso para intervir na tua situação com muito mais destreza e sabedoria do que qualquer outra pessoa que seja capaz de te ajudar. Entenda que Ele é por você. Ele vai à tua frente. E em momentos de tensão, em momentos de dificuldades, amados, nós precisamos trazer memoriais para que nos lembremos dessas coisas. Para que essas ventanias não nos roubem dessas verdades que fazem parte da fundação da nossa fé. Eu quero trazer aqui hoje 5 memoriais dos quais eu e você podemos trazer para perto e devemos, para que nós possamos nos lembrar da proteção do Senhor, amém? O primeiro é a palavra de Deus, diga comigo, a palavra. Efésios 6,17 diz assim: usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Salmo 119, 105, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Meus irmãos, em tempo de tempestade parece que tudo fica aquele nevoeiro, mas a palavra é capaz de clarear o nosso caminho, é capaz de iluminar os nossos passos, é capaz de nos apontar um caminho ainda melhor do que aqueles que nós gostaríamos de ver, porque Ele é por nós. Segundo memorial, igreja, diga igreja.
meus irmãos, valorizem a igreja local. 1 Timóteo 3,15 diz assim: mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento ou baluarte da verdade. Mateus 16:18 diz assim: e eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Eu lhe darei chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Em tempos de crise, em tempos de turbulência, em tempos de dificuldade, não se esqueça de valorizar e estar envolvido com a igreja local. Esteja envolvido com as atividades da igreja local, memoriais, dos quais nós trazemos para perto, para que sejamos lembrados que a nossa esperança está além dos montes, acima dos montes, é de onde vem o nosso socorro. Os montes, os memoriais têm o seu papel de nos lembrarmos, de nos fazer lembrar, mas quando nós olhamos para aquilo, nós somos imediatamente arremessados para a verdade que vem para trazer paz ao nosso coração. Amém? Quando nós estamos reunidos como igreja, o Senhor nos lembra dessas verdades que são proteção para nós. Terceiro memorial, promessas. Diga, as promessas de Deus. As promessas de Deus, meus amados. Jeremias 29:11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Plano de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Amados, nós temos as promessas do Senhor para nós. Não são promessas feitas de homens para homens, não são promessas que estão vinculadas a uma condição. Não há uma condição das promessas do Senhor para nós se nós o amamos e se nós somos dele. Nós nunca seremos merecedores de um olhar do Senhor sobre nós. Nunca seremos merecedores do cumprimento de uma promessa do Senhor sobre a nossa vida. Queridos, eu não sei quanto a você, mas vira e mexe, eu estou naquele momento de êxtase com a minha família, com a minha esposa, os meus filhos, vivendo aquele dia perfeito, sabe aquele dia perfeito? E eu olho para aquilo e meu coração se enche de temor e imediatamente aquilo me remete ao Senhor e me faz lembrar que eu não sou digno de estar vivendo aquilo. Eu não sou merecedor de estar vivendo aquilo, porque isso é obra de Deus na minha vida. É obra do Senhor na tua vida. Meus irmãos, eu e você somos merecedores do juízo de Deus. Essa é a verdade. Eu e você somos pobres, cegos e nus. Eu e você somos pó. Mas tudo aquilo que há de bom e que nós temos o privilégio de ver e viver, e tocar e sentir, é favor de Deus sobre nós. É presente de Deus sobre nós. Puxa o ar assim, ó, e solta. Isso é favor de Deus. Isso é favor de Deus. Não se engane, isso é favor de Deus. Quarto memorial, comunhão. Fala comigo, comunhão. Salmo 133 diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali aonde? Na comunhão, o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Promova a comunhão entre os irmãos. Pague o preço para andar com pessoas que te fazem bem aos olhos de Deus. Pague o preço para andar com pessoas que podem te promover para novos lugares de entendimento na tua fé.
Pague o preço para ter pessoas perto de você que fazem bem para a tua alma, dentro daquilo que o Espírito está manifestando. Pessoas que têm coisas do Senhor para compartilhar. Pessoas que têm algo para te desafiar da parte da palavra de Deus. É muito incrível que no Salmo 133, quando fala a respeito de uma unção, vai falar desse óleo que é derramado. Meus irmãos, esse óleo é a manifestação do Espírito Santo pela palavra. Esse óleo, ele significa as coisas do Senhor. A nossa comunhão, ela é preciosa, mas ela é ainda mais preciosa quando o tema são as coisas do Senhor. Quando o tema são as experiências que nós temos no nosso devocional e nós compartilhamos. Quando o tema é a respeito daquilo que o Senhor tem ministrado à nossa vida e nós temos o privilégio de falar a respeito disso com liberdade e em processo de amadurecimento. Quinto e último memorial é a proclamação das boas novas. Diga comigo, por gentileza, proclamação das boas novas. Isaías 52:7 diz assim: como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz. Ei, em tempo de guerra, nós somos chamados para proclamarmos a paz. Em tempo de más notícias, fomos chamados para trazer boas notícias. Em tempo de perdição, fomos chamados para proclamarmos salvação. Que dizem a Sião: o seu Deus reina. O seu Deus reina. O nosso Deus reina. O nosso Deus reina. Jamais nos esqueçamos disso. O nosso Deus reina. Ele reinava, reina e reinará. Ele é soberano. Reinos vêm e virão. Líderes, governantes vêm e virão. Autoridades são colocadas e tiradas. Tempos vêm e vão. Mas o nosso Rei governa para todo sempre. Ele continua assentado em seu alto e sublime trono. Ele continua no controle das coisas. Ele continua governando o seu povo, Israel de Deus. Quem aqui é Israel de Deus? Aleluia! Se você ainda tem alguma dúvida se você é ou não é o Israel de Deus, leia Romanos capítulo 11. Lá você vai entender com mais profundidade a respeito da figueira, dos galhos que foram quebrados, dos outros que foram enxertados, amém? Eu e você fomos enxertados nestes ramos, nestes lugares, para que nós pudéssemos então desfrutar deste lugar, que agora não é mais territorial, mas é espiritual, amém? O Israel de Deus é espiritual, não é mais territorial. E nós precisamos receber essa verdade e vivermos debaixo dessa verdade, porque para este Israel de Deus, o Senhor reina. Amém? Deus continua fazendo coisas espantosas na terra. Ele continua fazendo coisas grandes no meio de nós. Ele continua nos surpreendendo, porque Ele não só é a nossa proteção, amados, como Ele também é o nosso escape. Olha lá no versículo 3 em diante, do capítulo 125 de Salmos, diz assim: o cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos. Eu vou te dar mais uma chance. Vocês estão muito barulhentos hoje. O cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos. Amados, se assim fosse, até os justos praticariam a injustiça. O que o salmista está querendo dizer com isso é o seguinte: é que todas as vezes que nós olhamos e encontramos atos de justiça na terra, nós podemos encontrar e ver isso como a manifestação da justiça de Deus. Deus continua fazendo manifestações e atos de justiça na face da terra, mesmo em meio a injustiças, porque Ele continua brilhando a sua luz através de nós. Ele continua nos favorecendo com as boas novas, Ele continua nos ensinando como vivermos uma vida que Ele se agrada.
E cada vez mais, quanto mais nós nos entregamos a Ele, quanto mais nós nos rendemos a Ele, mais o fruto daquilo que sai de nós se parece com Ele. Porque quem é que nós somos? Nós somos os injustos justificados. Não é verdade? Nenhum de nós aqui é justo por si mesmo. Todos nós somos injustos, muito mais do que injustiçados. Às vezes a gente coloca esse título de que estamos sendo injustiçados quando nos esquecemos de nos lembrar que nós somos também de igual forma injustos. Nós não representamos o céu como poderíamos ou como ele é digno de ser representado. Nós somos injustos. Basta você olhar dois irmãos, criança ainda, brigando por um brinquedo. Nós vamos olhar e nos lembrar da nossa natureza. Somos injustos, mas em Cristo Jesus fomos justificados. E isso devemos trazer à memória constantemente para não nos enganarmos e nos considerarmos superiores a ninguém, porque jamais seremos. Se somos alguma coisa, meus irmãos, é porque Deus nos abençoou. Se somos alguma coisa, é porque Ele nos favoreceu e nos agraciou. Isso precisamos ter com muita clareza no nosso coração. Agora veja que o cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos. 1 Coríntios 10, 13 ainda vai dizer: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape. Diga, escape. Ah, como é bom, meus amados, aquela portinha que mal e mal está aparecendo ali, mas quando nós entramos, nós encontramos a presença do Senhor. Para quê? Para que nós possamos suportar os dias maus. Ele é o nosso escape, Ele é o nosso socorro presente no meio da tribulação. Ele é o nosso recôndito, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso lugar de segurança. Ele é o lugar onde, meus amados, tudo pode estar caindo ao nosso redor. Ele nos abre uma porta de descanso, um lugar de segurança, um lugar de conforto, um lugar onde Ele se faz presente e a nossa alma é refrigerada pelo agir do Espírito Santo. Quando você vai estudar física e você vai estudar movimentos, né, sejam cinéticos, seja a inércia, sejam movimentos dos quais a física vai trabalhar, você sempre vai entender que existe um movimento original. Um movimento que é o que impulsiona todos os outros. É o primeiro movimento, é o movimento de onde a força é inicialmente colocada para todos aqueles outros movimentos acontecerem. E nós precisamos nos lembrar, meus amados, que essa força que é a toda poderosa, esse primeiro movimento, esse movimento inicial, para que tudo esteja acontecendo como está hoje, foi dado pelo próprio Deus, o Alfa. Amém? Ele é o movimento inicial para todas as coisas. Ele é o construtor, Ele é o inventor, Ele é o criador, Ele é o dono. Ele é o autor e o consumador, Ele é o início e o fim. E quando nós olhamos para o Senhor, a nossa fé deve se alegrar e deve se posicionar no lugar certo. Assim como o salmista, no Salmo 46, vai nos ensinar. E ele diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso, não temos medo. Tem alguém aí? Por isso, não temos medo. Ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano, não teremos medo. Ainda que os mares se agitem e rujam e os montes tremam violentamente, há um rio que alegra a cidade de Deus. Quem aqui é a cidade de Deus? A casa sagrada do Altíssimo. Quem aqui é casa sagrada do Altíssimo?
Deus vive nessa cidade e ela nunca será destruída. De manhã bem cedo, Deus a ajudará. As nações ficam apavoradas e os reinos são abalados. Deus troveja e a terra se desfaz. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. Meus irmãos, se tem alguém que deve estar do nosso lado para que a gente não tema nada, é o Senhor Todo-Poderoso. E ei, boas notícias para nós, Ele está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham, vejam o que o Senhor tem feito. Vejam que coisas espantosas Ele tem feito na terra. Meus irmãos, em meio à tribulação, em meio à adversidade, em meio a uma terra se desfazendo, o salmista consegue encontrar o poder no Todo-Poderoso e ainda olhar e ver coisas boas das quais o Senhor está fazendo. Sabe por quê? Porque nós vivemos pela fé. Nós vivemos não por aquilo que os nossos olhos estão vendo, mas eu e você começamos a enxergar quando nós fechamos os nossos olhos. Quando nós fechamos os nossos olhos, é aí que nós começamos a enxergar, meus irmãos. É nesse lugar onde a nossa fé é abastecida, é nesse lugar onde o Senhor manifesta a sua glória. Versículo 9 do Salmo 46, Ele acaba com as guerras no mundo inteiro, quebra os arcos, despedaça as lanças e destrói os escudos no fogo. Ele diz: parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus. Eu sou o Rei das nações, o Rei do mundo inteiro. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Meus irmãos, se há um povo nessa terra que não há o que temer, somos nós. Se há um povo nessa terra que compreende o que é um escape milagroso, somos nós. Se há um povo nessa terra que, ainda que as circunstâncias continuem dizendo não, nós podemos nos alegrar e nos regozijarmos, somos nós. Porque nós fomos apresentados para a eternidade e o Deus da eternidade. Nós fomos apresentados para aquele que abriu mão da sua glória, habitou entre nós, foi para o madeiro, carregou sobre si todo o nosso pecado, todas as nossas enfermidades, tudo aquilo que era mal, morreu, padeceu, ressuscitou ao terceiro dia, foi assunto aos céus e está sentado à destra do Deus Todo-Poderoso. É esse Deus maravilhoso que nós conhecemos, que nós fazemos parte, é dessa família. É esse DNA que corre nas nossas veias, celestial. É o Senhor que nos convocou, nos chamou, nos escolheu, nos predestinou para o lugar de luz, de vida. É este o lugar que nós devemos depositar o nosso coração e a nossa fé. Ainda que tenhamos que lidar com as circunstâncias, ainda que tenhamos que viver de forma responsável, ainda que tenhamos que trabalhar para melhorar as situações, ainda que tenhamos que, e tudo isso é legítimo, é verdadeiro. Quantos se lembram aqui da tempestade dos discípulos no barco, quando Jesus estava dormindo na popa do barco? Discípulos onde muitos deles ali eram pescadores, foram acordar um carpinteiro para ajudar naquela situação de um barco em meio à tempestade. Porque eles estavam fazendo o que precisava ser feito. Mas no momento em que o coração deles se desesperou, algo de errado tomou lugar. Sabe, queridos, o que nós não podemos deixar acontecer num momento de tensão, num momento de pressão, num momento de confusão, num momento de conflito, num momento onde os dias são maus, é deixar o nosso coração ser inflamado. É o nosso coração que precisa estar guardado. Esse trecho de Jesus
e seus discípulos, está lá em Marcos capítulo 4, no versículo 37 em diante, diz assim: levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Imagine aqui comigo a seguinte situação. A tempestade arremessando aquele barquinho de um lado para o outro, ainda que no mar da Galileia, um lugar que não era tão grande, mas nas tempestades aquilo se torna uma verdadeira complicação. E aquele barquinho indo para um lado para o outro, as ondas se lançando sobre o barco, foi se enchendo de água. Jesus estava na popa dormindo, ou seja, muito provavelmente ali onde ele estava já tinha água. Sério, sem brincadeira, se eu estivesse ali no lugar dos discípulos e fosse descer para ver Jesus e o encontrasse dormindo, com aquela água batendo, aquele barco virando, eu ia no mínimo achar que ele estava desmaiado. Mas o texto parece que de forma até carinhosa, faz questão de dizer, né, que ele estava dormindo com a cabeça sobre um travesseiro, que ele estava bem acomodado. Irmãos, no meio da tempestade, no meio das águas enchendo o barco, Jesus estava bem acomodado. Os discípulos o acordaram, aqueles homens, né, cheios de masculinidade, de hombridade, mãos calejadas de rede, pescaria, aquela coisa, né? Esses dias eu fui pescar um peixe ali no meu vizinho, né? Fui pegar o peixe que a Ana pegou e cortei minha mão e fui, né? Aquela coisa assim, imagina aqueles homens com aquelas mãos calejadas, e eles dizem assim: mestre, não se importa que morramos. Veja, a alma ali evidenciada, um desespero que tomou conta daqueles homens. Eles estavam desesperados, inconformados em encontrarem Jesus dormindo com seu travesseiro. E aí ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar. Imagine essa cena: aquiete-se, acalme-se. E o vento se aquietou. E fez-se completa bonança. Sabe, eu gosto de imaginar, eu fico imaginando ele subindo lá em cima, até com o travesseiro na mão, assim, ó. Aquiete-se, acalme-se. Aí ele virou, foi descer de novo, né, para continuar o sono dele. Aí ele vira para os discípulos e diz: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? E volta para dormir, né, com o travesseiro. Irmãos, aqui Jesus nos ensina uma linda lição, de que ainda que estes homens que deveriam estar ali tomando conta do barco, deveriam estar ali cumprindo o propósito daquele barco para chegarem ao destino final, o coração deles não poderia ser afligido por causa de uma tempestade. Eles precisavam permanecer confiantes de que a missão pela qual, preste atenção no que eu vou lhe dizer, de que a missão pela qual Jesus os colocou ali para chegarem a determinado lugar, iria se cumprir de uma forma ou de outra. Mas o coração deles precisava ser preservado, com água no barco ou sem água no barco, com tempestade ou com calmaria, com vento favorável ou não, a missão que Jesus deu a eles iria se cumprir. Então o coração deles precisava estar posicionado, estabelecido na única rocha que é a pedra angular, em Cristo Jesus, e isso serve para mim e para você hoje, aqui e agora. Não permita com que o seu coração se inflame. Não permita com que o seu coração perca a paz. A paz que foi dada por um altíssimo preço. Um altíssimo preço, meus irmãos. Diz lá o versículo 4, Salmo 125. Senhor, trata com bondade os que fazem o bem, os que têm coração íntegro, mas aos que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor aplicará, infligirá, significa aplicará o castigo dado aos malfeitores.
haja shalom em Israel. Shalom, paz, não significa somente a paz que eu e você muitas das vezes desfrutamos quando as coisas estão bem. Shalom não significa somente uma paz que ela é construída para um momento específico, por conta de uma oportunidade ou por conta de um contexto. Shalom significa também inteireza, no sentido de que é resultado da atividade divina da aliança. Meus irmãos, a paz que Deus nos dá, aquela que Jesus disse que eu vos dou a paz e vos dou não como o mundo vos dá. É uma paz que significa uma aliança perpétua, de eternidade, de que a paz está estabelecida de eternidade em eternidade. É uma paz que ela não é momentânea, ela é uma paz constante e eterna. Ela é uma paz que perpassa todas as dificuldades, de todas as estações, de todos os problemas, de todos os acasos, de todas as circunstâncias. É uma paz que só Deus é capaz de providenciar para cada um de nós que o aceitamos como Senhor e Salvador. É uma paz, meus irmãos, que nos leva para um outro lugar de perspectiva para com as coisas desse mundo. Aí é que a chave vira. Aí é que as coisas mudam. Porque quem desfruta dessa paz não se abala. Quem desfruta dessa paz tem a certeza de eternidade e de que o ponto final é de Deus. Quem desfruta dessa paz entende que os tempos vêm e vão, que as estações vêm e vão, que as circunstâncias vêm e vão, e está em um lugar de seguro onde não há espaço para desespero. Não há espaço para desespero. Não há espaço para desespero para aquele que desfruta do shalom de Deus. E é por isso que o salmista vai agora trabalhar aqui do presente para o futuro e vai dizer: Senhor, trata com bondade os que fazem o bem, os que têm coração íntegro, lembrando das promessas de que o Senhor é galardoador, de que o Senhor vai à nossa frente, de que o Senhor cuida de nós. Mas ele lembra também aos que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor aplicará o castigo dado aos malfeitores. Sabe o que nós aprendemos aqui, queridos? A partir da nossa visão de paz que o Senhor nos dá, nós aprendemos que nós não devemos temer os malfeitores. Porque aquele que teme ao Senhor, aquele que tem essa paz, só teme ao Senhor e aquilo que o Senhor é capaz de fazer. Porque conhece o Deus Todo-Poderoso, porque conhece o Senhor dos Exércitos. E aquele que conhece o Senhor dos Exércitos teme ao Senhor dos Exércitos. E mais nada lhe gera temor. Porque sabe que todas as coisas vêm do Senhor e voltam para o Senhor e são do Senhor. Então, queridos, o nosso papel, o papel daqueles que vivem essa paz no coração, não é temer os malfeitores, mas sim o tratamento de Deus que será dado aos malfeitores. Se nós pudéssemos ter um pequeno vislumbre do lago de fogo e enxofre, se nós pudéssemos ter um pequeno vislumbre do que o inferno de fato será, ao invés de nós temermos os malfeitores da nossa era, o nosso coração certamente se encheria de compaixão por eles. E a nossa luta não seria mais contra eles,
mas seria contra aquilo que os cega para que eles conheçam a verdade. Isso muda tudo. Isso vira o jogo. Isso vira a mesa, meus irmãos. E ao invés da gente ficar criando guerra com pessoas que pensam diferente, achando que eles serão os malfeitores, eles são aqueles que fazem o mal. Quando nós olhamos para o Senhor e sabemos que o Senhor um dia irá trazê-los a juízo, e eles ainda podem parar num lago de fogo e enxofre, o nosso coração se encherá de compaixão e o nosso papel se tornará agora de proclamadores das boas novas. Porque enquanto a gente está criando guerra com essas pessoas e mandando essas pessoas para o inferno, a gente está deixando de fazer o nosso papel, o mesmo papel de alguém que intercedeu e fez por nós. O nosso papel não é mandar as pessoas para o inferno. O nosso papel é salvá-las do inferno. O nosso papel não é deixar o ódio, a raiva e a ira e a cólera tomarem conta do nosso coração a ponto de mandarmos aquela pessoa embora e longe de nós e condenarmos as pessoas como se nós fôssemos o próprio Deus. Mas muito pelo contrário, se nós tivermos a consciência e a revelação de para onde essas pessoas estão indo e de para onde eu e você estávamos indo. Ei, há pouco tempo atrás éramos nós. Éramos nozes. Éramos nós que estávamos indo para o inferno. E o Senhor olhou para nós com graça, com alegria, com amor, com paciência. Quanta paciência Ele teve comigo e com você. Ou melhor, quanta paciência Ele ainda tem comigo e com você. Para quê? Para nós mandarmos pessoas para o inferno? Para nós criarmos discórdia até entre entes familiares, colegas de trabalho, por conta de uma bendita política, por conta de uma bendita ideologia? Me perdoem, irmãos, mas eu preciso esclarecer algo aqui nessa noite. O inferno é muito pior. Nós precisamos olhar com compaixão. Somos chamados como embaixadores de Deus para amarmos, alcançarmos, acolhermos, compreendermos, ensinarmos, trazermos para perto. Aquele que todo mundo está rejeitando, é meu papel ir lá abraçar e acolher e falar de Jesus. Não é esse o semi-morto no meio do caminho? Não seriam estes aqueles a quem Jesus foi flagrado pelos escribas e fariseus e ainda teve que escutar uma lição de moral? Esse é o nosso papel. Mas é que às vezes a gente se acha santo demais, e certinho demais, e preparado demais, e pronto demais para acharmos que iremos sujar as nossas mãos se nos envolvermos com aqueles que estão precisando do amor de Deus. Mas nessa noite, enquanto falamos a respeito desse lugar de cura no nosso coração, onde o Senhor já estabeleceu todas as coisas, não podemos perder a oportunidade de nos lembrarmos de que muitos ainda precisam ser acolhidos para essa família. Muitos ainda precisam ser alcançados para essa família. Uma família de injustos justificados. Uma família de pobres, cegos e nus lavados pelo sangue de Cristo. Uma família de homens e mulheres que jamais poderiam por si só se achegarem a Deus, mas que foram abençoados, agraciados pelo favor imerecido de Deus e hoje podem discernir o certo do errado, o bem do mal, aquilo que é trevas daquilo que é luz. Mas eu e você temos o nosso papel de levarmos estas pessoas a um amor que elas nunca receberam, para que nós possamos então exalar o amor de Cristo, exalar o favor de Deus, exalar a compaixão.
O que é que estamos fazendo nas mídias sociais, meus irmãos? Uma guerra. De perseguidos, fomos promovidos a perseguidores. O que é que nós estamos fazendo, meus irmãos? O que é que nós estamos fazendo? Onde Jesus estaria? O que Jesus faria se Ele estivesse no nosso lugar? Ou o que Jesus fez quando Ele esteve no nosso lugar? Ele estava lá, comendo com os coletores de impostos, a corja da sociedade, os vendidos para o sistema, e dizendo: os enfermos precisam de um médico. E nós? Se Ele abriu mão da sua glória, eu creio que nós podemos também abrir mão do nosso farisaísmo. É tudo uma questão de perspectiva. Qual é a paz que você tem usado para alimentar o teu coração? A paz do sistema ou a paz de Deus? Qual é a força motriz que você tem permitido que guie e permeie a tua vida? As verdades de eternidade ou as verdades temporais? Quais são as manchetes que você tem acolhido no teu coração e deixado se levar para que a sua alma possa ser alimentada? A palavra de Deus que te lava? Ou as news, fake news e tudo quanto é coisa de lixo e cacareco por aí? Veja, eu não estou aqui pregando contra o teu civismo, contra o teu direito de cidadania, contra o teu direito de ir para a rua, mas eu estou aqui te lembrando, em primeiro lugar, que há uma paz que vai além e suplanta qualquer outra paz, que eu e você já estamos aliançados. E em segundo lugar, o Senhor promete para nós, a partir deste lugar, uma vida plena. E esta vida plena não nos deixa nos abalarmos com as manchetes de jornal. Porque se você está se abalando com as manchetes de jornal, que Deus é esse que alguém vai querer ouvir quando você abre a boca para pregar? Um Deus que não é capaz de gerar a paz e manter a paz no teu coração. Um Deus que é deixado de lado para que as tuas preocupações gerem ansiedade, para que você seja tomado de um drive, para que você seja ativo em qualquer coisa muito maior, que aparentemente acaba se tornando maior, do que a verdade de eternidade que está na sua boca para ser proclamada. E é aqui, meus irmãos, que nós ou entenderemos que somos a diferença e somos diferentes porque Ele nos deu essa aliança de paz, ou seremos como qualquer um que não conhece a Deus. Porque a qualquer um que não conhece a Deus, meus irmãos, eles vão encontrar até em time de futebol motivo para brigar, motivo para se indispor, motivo para perder a vida. Mas você quer um motivo nobre para perder a sua vida e perdendo nesse motivo você ganhá-la? Pregue o Evangelho. Fale do amor de Deus. Ame incondicionalmente. Se envolva. Ore pelo teu inimigo. Se assente à mesa com ele. E seja luz, seja sal, seja diferença, para que ele possa ouvir algo diferente que até agora ele não ouviu. Em nome de Jesus. Olha o que Judas vai falar na sua carta. Versículo 22, 23 diz assim: tenham compaixão daqueles que duvidam. E aqui o contexto é de imoralidade, homens imorais, perversos, que estão fazendo toda sorte de atrocidades. E ele vai dizer: tenham compaixão daqueles que duvidam. Ou a outros,
salvem, arrebatando-os do fogo, chamuscando as tuas mãos para tirá-los do fogo quando ainda há tempo. E a outros ainda mostrem misericórdia, com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Eu não estou falando que nós devemos concordar com o pecado, com a contaminação. Judas vai até dizer que nós devemos odiar até a roupa que está contaminada. Mas, meus irmãos, aqueles que estão vestindo aquela roupa, que mostremos misericórdia. Misericórdia, a mesma misericórdia que eu e você fomos presenteados para estarmos aqui, entendendo que viveremos felizes para sempre. Então, o Senhor, nessa noite, é a nossa proteção. Ele provê escape e Ele é a nossa aliança de paz. Eu queria chamar o pessoal do louvor para vir aqui. E eu quero ministrar o teu coração nessa noite. O que é que nós precisamos entender de mais importante do Salmo 125 nessa noite, meus irmãos? Além de que Ele é a nossa proteção, Ele é o nosso escape, Ele é a nossa paz. Nós precisamos entender que nós fazemos parte dessa aliança de Shalom. E que o nosso coração pode repousar nesse lugar e somente nesse lugar. Não há outro lugar que nós poderemos encontrar para que o nosso coração se sacie do que na presença de Deus. Eu quero convidar você a ficar de pé. Talvez você tenha andado em um ambiente de discórdia, ou você tenha permitido ou dado acesso do teu coração para que essas ondas tomassem o teu coração e te tirassem do prumo. E se você for bem sincero comigo hoje, provavelmente você diga aqui, muitos, eu perdi a minha paz, eu tenho andado aflito, eu tenho andado preocupado, o que eu tenho visto e ouvido tem me preocupado. Eu creio que muitos aqui estão vivendo uma estação onde estas preocupações que estão batendo a porta constantemente estão deixando muitas das vezes entrar e o coração está sendo tomado dessa aflição. Eu estou aqui como profeta do Senhor nessa noite para te lembrar que a paz de Deus está sobre você. Que a paz de Deus é capaz de governar o teu coração aflito, conturbado, que a paz de Deus é capaz de promovê-lo deste lugar de confusão, deste lugar de preocupação, deste lugar de aflição, para um lugar de paz, de convicção, de certeza, de firmeza, como o monte Sião, que não se abala e está ali para sempre. O Senhor é por nós, o Senhor cuida de nós, o Senhor olha por nós, o Senhor está à nossa frente, ao nosso lado, à nossa retaguarda, Ele está atrás, Ele aplana o caminho, Ele é o próprio caminho, Ele nos conduz, Ele nos leva, Ele habita em nós, Ele está olhando sobre nós, cuidando de nós. Meus irmãos, não há o que temer, a verdade é essa. Podemos fazer a nossa parte, podemos nos envolver, podemos ser solução para as situações, mas o nosso coração não deve temer a nada a não ser o próprio Deus. E nessa noite, eu quero dizer a você, não há o que temer, não há o que temer, nada fugiu do controle de Deus. Meus irmãos, Deus não está andando de um lado para o outro, Ele não está preocupado, como na figura de Jesus, Ele está dormindo
com o seu belo e maravilhoso travesseiro, porque Ele sabe de todas as coisas, Ele estabeleceu o fim para todas as coisas. Sabe, uma perspectiva que me ajuda muito em muitos momentos quando coisas não vão bem, duas coisas eu me lembro. Uma, lembrando de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, eu entendo que quando as coisas não vão bem para mim, é que eu estou sendo aperfeiçoado. Eu estou numa escola de Deus. Quando as coisas não vão bem para mim, eu me lembro disso, eu fixo os meus olhos ao Senhor e eu descanso nele, sabendo que isso, essa tribulação, vai me produzir paciência, vai me produzir frutos dos quais Ele olha e Ele sabe que eu preciso. Essa é uma das perspectivas, quando as coisas não vão bem, em que eu uso para olhar para essas coisas. A outra perspectiva, meus amados, é de que Jesus está voltando. E às vezes a gente se esquece que para Ele voltar as coisas precisam piorar. Então, cuidado na sua oração de não orar contra a volta de Jesus. É preciso sabedoria para orar, não é? É preciso palavra de Deus para orar. É preciso entendimento para orar. É preciso o Espírito Santo revelando para orar, para que nós possamos então permanecer no lugar de presença, no lugar de intimidade, no lugar secreto, no lugar onde Ele fala e a gente discerne, porque o Espírito continua dizendo à igreja: e aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça. Então nessa noite eu quero orar por você que perdeu a tua paz. Eu não fiz isso pela manhã, mas eu preciso fazer isso aqui pela noite. Talvez você, sinceramente dizendo para mim: pastor, você diga assim: pastor, eu realmente perdi a minha paz, eu estou envolvido, eu estou preocupado demasiadamente. O meu coração já se tornou um alvo muito fácil de manchetes de jornal. Eu estou constantemente perdendo a paz. Eu quero orar por você, para que a paz do Senhor possa te tomar por completo nessa noite. Se você quer receber uma oração dessa nessa noite, venha à frente, por favor. Queremos orar por você. Venha à frente, pode vir. Pastora Sheila, por favor. Pode ministrar. Meu coração seja minha fortaleza. Nós vamos tirar um tempo para orar. Enquanto nós oramos aqui, ore daí, adore ao Senhor. Vamos juntos clamar pelos nossos irmãos e ter a certeza de que o Senhor há de nos tocar nessa noite, em nome de Jesus. Eu já volto aqui. Do meu viver, minha canção, Tu és bom, bom, Tu és bom, bom, Tu és bom, bom, Tu és bom, bom, Rei do meu coração, seja o vento a soprar, minha âncora no mar, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o vento a soprar, minha âncora no mar, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh minha canção. Tu és bom, bom.
deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me 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 deixarás, não me deixarás. Tu és bom, tu és bom, bom. Oh, 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 tu és bom o tempo todo. Tu és bom, Senhor. Tu és amável. Tu és bom. Oh, tu és bom, bom. Oh, tu és tão bom, Senhor. Aleluia. Nós repreendemos todo espírito de confusão, todo espírito de discórdia, todo espírito de facção, todo medo, toda insegurança, todo sentimento de instabilidade. Em nome de Jesus oramos para que cada coração aqui nessa noite receba de uma dose de amor do Senhor, extravagante, de uma dose de paz, a paz que excede todo entendimento e que guarda toda a mente e coração. Colocamos, Deus, o nosso coração cativo a Ti e descansamos no Teu Shalom, descansamos no lugar onde o Senhor governa, no lugar onde o Senhor estabelece, no lugar onde o Senhor reina, porque sabemos, Deus, que Tu és o Todo-Poderoso e nós recebemos esta paz na certeza de que o Senhor domina sobre todas as coisas. Deus, em nome de Jesus, toda síndrome de ansiedade, em nome de Jesus, que seja dissipada, em nome de Jesus, pessoas aqui sejam curadas de toda enfermidade na mente, em nome de Jesus. Tu és Jeová Rafa, Tu és aquele que é capaz de fazer grandes coisas, pelas Tuas pisaduras nós fomos sarados. Então, em nome de Jesus, pelo agir do Teu Espírito nessa noite, que o Senhor venha trazendo cura sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, toda síndrome de ansiedade que seja dissipada em nome de Jesus, e de depressão também, em nome de Jesus. Que nós possamos estar alicerçados no Senhor e no Senhor nos abastecermos integralmente. Tu és bom, Tu és bom, Tu és bom, bom, oh, Tu és bom. Vamos dizer isso a Ele. Bom, oh, Tu és bom, Tu és bom, oh, Tu és bom, bom, oh, Rei do meu coração. Vamos cantar mais uma Seja o vez. vento a soprar,
voz a ecoar, oh, minha canção. Rei do meu coração, seja o vento a soprar, minha âncora no Tu mar. és, Senhor Deus. Oh, minha Tu és a nossa estabilidade, Deus. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh, minha canção. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és Tu és bom, bom, Senhor. bom, oh, Aleluia, tu Jesus. não me deixarás, Vamos dizer isso a não Ele. me deixarás jamais. A certeza de que o nosso coração Tu não acredita me nisso. deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás. Ele nunca nos abandona. Nunca. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não. Vamos dizer que Ele é bom. Tu és bom, bom. Oh, 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 Ele é bom. tu Ele és é bom, bom. Senhor. Ele é bom. Ele é bom. Ele é bom. Ele é bom. Creia nisso. Ele é bom. Olha para a pessoa do seu lado e diga com um brilho nos olhos: Ele é bom. Ele é bom. Ele é bom. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar então. Ah, é verdade. Queridos, nós puxamos a orelhinha de alguns irmãos pela manhã e vamos puxar agora à noite também. Nós fizemos 6 meses antecipadamente as inscrições do nosso retiro para que ninguém fique de fora. E nós ainda não tivemos uma inscrição com uma quantidade ainda de relevância, não é? Olha, nós somos brasileiros, não é? E a gente ama deixar para o último 47 do segundo tempo, né? Parece que dá mais emoção fazer isso. Só que o problema é que quando chega lá, a gente não tem recurso, não tem dinheiro, né? Fica caro. E aí a gente não agendou e agendou outras coisas. Então, nós estamos programando um retiro que vai ser especial demais. Sabe, nós temos já, a liderança dos jovens já está programando as coisas para madrugada. Nós vamos ter um tempo precioso na presença do Senhor, um tempo precioso de comunhão, né? Pastora Sheila já falou no vídeo, eu já falei aqui, pastora Juliana falou aqui hoje de manhã. Quantas experiências nós temos em momentos como esse, onde nós paramos para nos entregarmos num tempo integralmente ao Senhor. Então aproveita que nós temos aí 6 meses para você ir pagando. Já dê o seu nome, dê a entrada. Nós hoje completamos 60 inscrições mais ou menos, né, pastora? Então 60 inscrições. Nós temos aí de vagas nos quartos, umas 150 ou menos, mais ou menos isso. Então assim, depois não diga que eu não avisei que você vai ser obrigado a ir de barraca, tá bom? Então nós temos aí inscrições. Faça a sua inscrição em nome de Jesus. Pastora Sheila vai estar lá recebendo as suas inscrições. Dê uma entrada. De repente você não consegue dar uma entrada hoje já no valor equivalente a 6 parcelas, mas dê alguma entrada, vá lá, negocie, faça alguma coisa. Talvez você diga assim: eu não tenho, eu não vou conseguir, pastor, eu estou passando um momento muito apertado.
Haja com fé, meu irmão. Haja com fé. Vamos agir com fé em nome de Jesus, não é? Nós precisamos agir com fé em alguns momentos, e não de forma irresponsável, mas com fé mesmo, para que o Senhor possa nos respaldar também. Então, em nome de Jesus, vá lá e faça sua inscrição. Amém? Orelha puxada? Vamos orar então, abre suas mãos assim, vamos encerrar esse momento. Pai amado, Pai querido, muito obrigado pela Tua provisão, muito obrigado por ter nos escolhido para essa tropa de elite de eternidade, por ter nos escolhido para esse lugar de entendimento onde há uma fonte que jorra vida e jorra de forma inesgotável. Que o Senhor nos abençoe nessa semana, abençoe a nossa entrada, a nossa saída, seja conosco, guarda-nos, livra-nos do mal e revela-te a nós, para que a nossa paz seja estabelecida somente através de Ti. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe, tenha um bom feriado, nos vemos por aí.